Este é o canal YouTube Oi Gente, o canal do Eli Correia, quer dizer, o nosso canal, o canal da saudade, né, gente? E olha, eu espero a sua inscrição, todo dia eu falo, todo dia eu peço, se inscreva. Vamos chegar a 1 milhão, gente, de inscritos? Vamos lá? Preciso da sua inscrição, tá bom? Então, vamos nessa, você, amigos, colegas, familiares, e olha, não deixa de dar aquele like, de fazer aquele joinha e também acionar o sininho, e também de mandar a sua carta. Todo mundo tem uma história. Eu espero a sua carta de saudade para você participar das promoções aqui do nosso canal. Você manda a sua história para cartasaudadeelicorreia@gmail.com, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a segunda parte de O Segredo Aterrorizante da Minha Tia e a Mula Sem Cabeça. Prometi guardar segredo. Abracei minha tia e disse que encontraríamos uma saída. Aproveitei também para lhe desejar uma boa viagem, já que ela viajaria até a casa da sogra com o marido. À noite, Henrique estaria de volta e iriam para Vitória da Conquista, onde a família dele morava. Fui para minha casa bastante pensativa. O dilema de minha tia não era fácil. Imaginei o mix de sentimentos que deveria estar devastando o coração dela. E chorei. Chorei por ela. Chorei pelo que ela estava passando. Chorei. Por volta das 11 horas da noite, estou no quarto, quase pegando no sono, e ouço gritos. Gritos alucinantes. Gritos apavorantes. Meu pai entra em casa, segurando minha mãe pelo braço e pedindo para ela se acalmar. Gritando com ela, se acalme, se acalme. Mas minha mãe não conseguia. Ela estava incontrolável. E é assim, por meio dos gritos de minha mãe, dos gritos do meu pai para ela se acalmar, que eu descubro que tia Lulu morreu em acidente de carro durante a viagem. Sim, durante a viagem que ela estava fazendo para a Vitória da Conquista, com o marido e com o filho. Um caminhão na contramão se chocou violentamente contra o carro da minha tia. Tirou a vida dela, tirou a vida de Henrique e do pequeno Afonso. Foi um choque violentíssimo. Acabou com o carro em que eles viajavam. Aquela tragédia desolou nossa família. E não poderia ser diferente. 3 pessoas partiram de uma só vez. Uma família, ainda que pequena, foi dizimada. Não havia cemitério no povoado. O cemitério mais próximo ficava a uns 5 quilômetros de onde os meus avós moravam. Como meu avô queria a filha perto dele, resolveu então enterrá-la nos fundos da casa onde moravam. Algumas pessoas acharam aquilo estranho, mas meu avô bateu o pé. Bateu o pé e disse que a filha seria enterrada perto dele. Onde ela nasceu, onde ela cresceu, onde ela viveu. E ele não iria se separar dela. Ela iria ser sepultada ali. E assim, tia Lulu foi sepultada nos fundos da casa do meu avô, numa clareira, no meio de um pedaço de mata. Como minha casa era muito perto da casa dos meus avós, esse pedaço de terra que serviu de última morada para minha tia também era facilmente visto de onde eu morava. Nós vimos com facilidade aquele local onde o meu avô enterrou a sua filha, a minha tia. O enterro foi um momento de muita dor, de muito choro. Minha mãe estava fora de si. Gritou tanto que ficou rouca. Meus avós sofreram muito. E eu, claro, também chorei profundamente pela morte da minha querida tia. E não parava de me lembrar de tudo que ela havia me contado. A noite em que tia Lulu morreu era uma quarta-feira de fevereiro. Seu enterro foi na quinta à tarde. Lembro que depois do sepultamento eu tinha tomado um chá de camomila
para me acalmar e fui para o quarto. Lá eu orei, chorei baixinho e já estava me preparando para tentar dormir. Quem sabe o chá de camomila me ajudaria a dormir. Tudo estava silencioso, no ar aquele sofrimento, aquela dor. Vocês sabem um lugar afastado de tudo? É esse lugar onde nós moramos. A gente ouve só grilo cantar e sapo coachar. É isso que numa noite a gente escuta aqui onde a gente mora. Mas nessa noite eu só escutava os soluços da minha mãe e os sussurros do meu pai no quarto deles, para que ela se acalmasse, para que ela se controlasse. De repente, depois de apagar a luz, fechar os olhos, ouço um barulho ensurdecedor. Todos nós ouvimos um barulho ensurdecedor, relinchos de cavalo, cascos trotando perto da minha casa. Parecia um animal alucinado, parecia um animal em fúria, como se fugisse de alguma coisa. Imagine relinchos, cascos trotando, animal alucinado, em fúria. O vizinho mais próximo era o meu avô, e ele não tinha cavalos em casa, nós não tínhamos cavalos. Ao mesmo tempo em que o suposto bicho relinchava, ele parecia gemer de dor, relinchava e gemia de dor. Mas eu imaginei que fossem os soluços da minha mãe, misturados aos sons emitidos por aquele cavalo disparado, aquele cavalo enlouquecido. Eu, que já estava com a cabeça pesada, não consegui descansar com aquele barulho de animal furioso. Resolvi então ver o que estava acontecendo. Eu, meu pai, minha mãe, e nós espiamos pela janela. Eu particularmente não vi nada. Abri a porta da sala e também não vi nada. O animal parece que tinha corrido para os fundos, mas como? A nossa casa era cercada. Finalmente eu fui à cozinha e ao abrir a porta dos fundos, eu, meu pai, minha mãe, nós todos ali ficamos horrorizados. A porta da cozinha ficava na mesma direção do terreno onde a minha tia foi enterrada, lá no quintal da casa do meu avô. Ficava na mesma direção e lá, na mesma clareira onde estava o corpo dela sepultado, nós vimos fachos de luz entre os galhos das árvores. Algo impressionante. Parecia um globo de casa noturna girando. Aquele globo de casa noturna, quando gira, exatamente ali onde ela foi sepultada, entre os galhos das árvores, algo que nos impressionou muito. Um globo, parecia um globo de casa noturna girando com aquela profusão de luzes e cores. Só que a luz era muito mais forte e parecia chamas de fogo. Era como se um animal incandescente rodopiasse com fúria na clareira. Observamos aquilo por um tempo, fizemos o sinal da cruz e fechei a porta. Mas no meio do caminho, eu pedi para o meu pai, pai, vamos até lá ver o que é. Vamos até lá ver o que é, pai. E papai, que também estava assustado com aquilo, mamãe resolveu ficar em casa, papai me acompanhou. Então eu abri a porta da cozinha novamente. Ele então, vendo a mesma coisa que eu via, vendo a mesma cena intrigante, pudemos observar, já fora de casa, caminhando para onde minha tia tinha sido sepultada, vimos nitidamente a silhueta de um animal brilhante, violento, se contorcendo no meio da clareira onde tia Lulu fora enterrada há algumas horas atrás. E para meu desespero, e para desespero do meu pai, aquele animal era nada mais, nada menos do que uma mula sem cabeça. Eu que sabia da história,
porque momentos antes da viagem minha tia me confessou tudo. Eu sabia que era ela. Era ela que estava ali, exatamente ali, a uma certa distância, eu, meu pai, a gente observando e vendo. Era ela. A mula sem cabeça era minha tia Lulu. Hoje, já se passaram mais de 15 anos da morte de minha tia. Eu moro no mesmo lugar, eu moro aqui mesmo. Me casei, mudei da casa em que vivia com os meus pais. Durante todo esse tempo, desde o enterro de tia Lulu, as pessoas comentam que veem essa claridade em forma de animal, rondando o túmulo dela nas noites de quinta para sexta-feira. E praticamente todas as pessoas que já viram isso observaram que mesmo à distância é um animal furioso, é um animal que relincha, é um animal que trota com fúria, mas ao mesmo tempo não tem cabeça. E de onde seria a sua cabeça? Saem labaredas, labaredas, labaredas. Para mim, conforme pude pesquisar depois, tia Lulu virou sem dúvida mula sem cabeça. Parece brincadeira, parece folclore, mas não consigo ver outra explicação. Ela teve um filho com o Padre Gilberto, no exato dia em que ela iria se casar. E no exato dia em que ela morreu, esse ser animalesco começa a aparecer perto do túmulo dela. Só pode ser a maldição, um castigo por tudo o que aconteceu. Há quem diga que uma mulher se transforma em mula sem cabeça enquanto está viva. Mas parece que a minha tia sofreu essa metamorfose depois de morta. Seja o que for, seja como for, espero que minha tia seja perdoada e encontre a paz. Tia Lulu sou eu, a sua querida sobrinha Ana Cláudia. Me desculpe, tia, por revelar toda essa história, mas sinto que era a única coisa que eu poderia fazer para ajudá-la a se livrar desse fardo que a senhora, carrega, que a senhora sofreu depois da morte. A senhora lembra, tia, que eu disse para a senhora que nós encontraríamos uma saída? E achei que a saída é essa, de eu escrever essa carta, contar a sua história, para quem sabe libertá-la dessa sina, dessa maldição, a de ser mula sem cabeça. Descanse em paz, minha querida tia. Essa é a sua história, que também é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O segredo aterrorizante da minha tia e a mula sem cabeça. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.